Praticamente toda marca japonesa tem a sua divisão de luxo. A Honda tem a Acura, a Nissan tem a Infiniti e a Toyota tem a Lexus, uma marca muito difundida nos Estados Unidos e é a concorrente direta das três principais alemãs, Audi, BMW e Mercedes. Esse cara aqui é o RX 450H Plus, uma nova versão que chega ao nosso mercado com um conjunto híbrido, custando bem caro na minha opinião, mas um carro extremamente luxuoso, refinado e exclusivo. Mas afinal de contas, será que presta um RAV4 vestido de terno e gravata? Ou é melhor comprar uma versão alemã como um BMW X3? Bom, é isso que vocês vão conferir no vídeo de hoje. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e vou explicar para vocês em detalhes tudo sobre o Lexus RX 450H Plus, um nome bem comprido para um carro bem grande também. Roda a vinheta e vamos lá! Então, como eu falei para vocês, o RX 450H é um SUV médio grande na realidade e conta com muitos equipamentos, mais até que os seus principais concorrentes, tanto em tecnologia embarcada quanto em refino a bordo. O carro é realmente muito interessante por tudo que ele oferece. Mas, como eu disse, é uma plataforma derivada da TNGA, uma plataforma bem moderna do grupo Toyota, que traz aqui, no caso, o Lexus. E como eu disse mais uma vez, essa daqui é a versão gourmet do RAV4, que já custa R$400 mil no nosso mercado. Então, se um Toyota custa R$400 mil, um Lexus tem que ser mais caro. E este cara aqui custa nada mais, nada menos que R$609.990. De fato, um carro extremamente caro por se tratar de uma marca jovem no nosso mercado. E como eu disse também, é o concorrente direto do X3, do Q5 e até do GLE basicamente ali. É um carro com uma boa aptidão para quem busca economia de combustível, mas eu acho que deve em performance em alguns aspectos. Então, já se inscreva aqui no canal, já deixa o like no vídeo e ative as notificações. Se você já atualizou o YouTube, aperta o botãozinho do hypar para ajudar a gente, isso é muito importante. E sobretudo o comentário. Vocês pagariam R$600 mil por um RAV4 de luxo? Ou vocês partiriam para as principais alemãs à venda no nosso mercado? Então é isso que a gente vai contar no vídeo. Bora então para a parte mais detalhada deste vídeo. Então, de frente aqui com o Lexus, nesse facelift, ele trocou todo o para-choque dianteiro e agora tá com esse ar mais de beluga, né? O carro ficou testudo com essa parte superior aqui e o símbolo da Lexus, que eu já vou chegar lá. Mas todo o conjunto óptico desse carro é 100% em LED. Então o Lexus tem tradicionalmente este L na sua assinatura, que é luz de posição, luz de DRL e a luz de seta fica discreta aqui nessa região. Todo o conjunto é alto e baixo com farol alto em LED, né, alto automático, e ele é matricial. Ou seja, ele se adapta ao carro da frente, leituras de placa e uma série de coisas. Inclusive tem o limpador aqui devido à potência desse conjunto óptico que é excelente sobretudo. Bom, na parte inferior nós temos este detalhezinho aqui e a luz de neblina que fica posicionado. Então uma curiosidade, né? Alguns modelos têm substituído todo o conjunto de neblina pelo conjunto óptico principal, mas a Lexus ainda mantém as luzes de neblina e aqui nós temos um corner lights que fica bem escondidinho. Então quando a gente vira para um lado ou para o outro da curva, ele vai justamente acender para auxiliar o motorista a ver uma guia, né? Um pedestre, alguma coisa do tipo. Temos esse detalhe aerodinâmico com esse aplique em black piano e o sensor de estacionamento dianteiro. Bom, essa versão aqui, né, o 450H, ele vem exclusivamente na versão Luxury, que tem essa grade um pouco mais luxuosa, como é o nome da versão. Porém, particularmente, eu gosto das nomenclaturas F-Sport, que combina muito com essa cara mais invocada e mais brava do Lexus. Aqui nós temos o símbolo da marca, que a Lexus tem todo esse detalhe meio gunmetal, vamos dizer assim, né? Esse bronze, é muito bonito isso, e todo o radar inteligente do carro se encontra no símbolo dele. Logo mais abaixo, nós temos o conjunto das câmeras 360 graus, e é um carro muito inteligente, inclusive ele conta com direção semi-autônoma. Mas notem que tudo está concentrado na parte inferior aqui do carro. A parte superior é mais lisona, o carro é mais clean em cima e toda a parte inferior tem esse aspecto mais musculoso, mais diferente,
que inclusive a Omoda vai usar um design muito parecido nos seus produtos que vocês já viram no nosso canal recentemente, quando a gente foi lá na China gravar o carro. Então a gente percebe que esse design aqui puxou tendência para vários outros produtos que vão chegar ao nosso mercado também. Bom, mecanicamente está o ponto um pouco negativo do RX 450h Plus, na minha opinião. Por que o Plus? Porque se trata de um plug-in hybrid. Se fosse só um híbrido heavy, seria 450h, tal qual acontece no 500h, que é um carro mais potente do que esse. Esse daqui tem um conjunto híbrido 2.5 aspirado de 4 cilindros, meio que herdeiro ali do RAV4 anterior, certo? Mais 2 conjuntos elétricos, um dianteiro e um traseiro. A combustão são cerca de 187 cavalos e o gasolina passa dos 200 cavalos. Com isso, temos 308 cavalos de potência, certo? Com 45,9 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático do tipo CVT, com seu 0 assim aí na casa dos 8 segundos. Exatamente, são mais de 300 cavalos para um 0 assim relativamente alto para esse carro. Porque o motor a combustão ele tem o ciclo Atkinson, né, que é realmente voltado para consumo de combustível. Os motores elétricos não têm tanta velocidade final, no fim das contas, e o câmbio CVT também é otimizado para consumo. Por isso você tem um carro extremamente econômico no dia a dia, mesmo com baterias de quase 20 kWh, o que dá uma autonomia 100% elétrica para esse carro de 56 km, sem as baterias, né, carregando todo o peso dele aí num híbrido convencional, ele faz mais de 14 km por litro na cidade. Então ele é muito econômico mesmo sem as baterias. Mas é um carro que não tem tanta velocidade final. Bom de ultrapassagem, mas ele deve naquela velocidade final contínua, sabe? Ele sofre muito a partir dos seus 140 km por hora. Até aí ele vai muito bem, mas depois disso ele sofre um pouquinho. Como se trata do Lexus, né, uma marca muito mais refinada do Toyota, você tem aqui braços pantográficos e muito isolamento acústico, tá? Esse carro é extremamente silencioso no dia a dia. E isso impressiona bastante para quem está afim aí de um carro muito mais refinado. É por isso que eu falo para vocês, o Lexus em alguns aspectos é melhor do que um BMW, Audi e Mercedes, mas deve justamente aqui na performance da motorização. Então vamos lá, pessoal, vamos contar agora sobre as medidas desse carro. Então estou deixando tudo para você. Comprimento, largura, altura, entre-eixo, tudo bonitinho com relação ao Lexus. Como eu disse, é um SUV médio grande, é um RX, né? Entre os SUVs você tem o X, o NX e o RX, além de vários outros que são vendidos fora do Brasil, mas este é o maior Lexus à venda por aqui. Bom, uma coisa muito interessante, como eu falei para vocês, mesmo se tratando de um carro sem ter uma alta performance, vamos dizer assim, ele conta com um conjunto de suspensão adaptativa. Então ela pode ficar mais confortável ou mais rígida de acordo com o seu modo de condução, e poucos carros com uma suspensão por molas, vamos dizer assim, têm um ajuste de suspensão no nosso mercado. Então isso é um ponto muito positivo. Temos aqui as rodas de liga leve nesse design bem mais classudo, medida dos pneus 235 de perfil 50 e aro 21. E é um carro bem confortável no dia a dia, mesmo tendo a suspensão por molas e aqui essas rodas grandes por conta do conjunto adaptativo no fim das contas. Então é um ponto muito positivo para esse carro. Bom, chegando aqui no retrovisor, como se trata da versão Luxury, nós temos este cromadinho posicionado aqui no retrovisor, conjunto de câmeras 360 graus, repetidor de seta, certo? Que fica bem discreto, além do rebatimento automático e também aqui do sensor de ponto cego para ele. Uma outra coisa é que ele tem as molduras cromadas aqui ao redor do vidro, certo? E sistema keyless. Apertando aqui a gente tranca e puxando a maçaneta aqui, nós destrancamos o carro. Uma outra curiosidade, eu não sei se isso aparece muito bem no vídeo, mas os vidros são meio marrons, não sei se vocês conseguem perceber isso. Por quê? A Lexus trabalha com duas coisas bem interessantes. Ele tem aqui ó, o sistema UV, ou seja, mesmo sem insufilme, ele te protege dos raios ultravioletas do sol. E uma outra coisa, os vidros dianteiros, eles possuem um tratamento hidrofóbico, ou seja, eles repelem a água com mais facilidade também. Isso é um ponto muito legal. E outra coisa, além de tudo isso, os vidros dianteiros são duplos laminados para ajudar ainda mais no isolamento acústico desse carro. Bom,
Outra coisa é que nós temos o freio a disco aqui na parte traseira e este daqui é o bocal do tanque de combustível, que a gente nunca consegue acessar sem destrancar pelo console, tá? Justamente para você não confundir, né, entre o lado do carregador e o lado do combustível. Lógico que você vai abrir, você vai ver um bocal do tanque de gasolina e um bocal do carregador. Mas para quem não conhece, eles deixam dessa forma aqui para você não correr nenhum tipo de risco de colocar gasolina no bocal do carregador, por exemplo, desse carro. Bom, agora vamos chegar aqui na parte traseira e contar alguns detalhes sobre ele também. Então aqui na parte traseira o Lexus teve algumas mudanças, né, deixando ele mais suave nas suas linhas. Então nós temos as lanternas com assinatura em LED, com essa lanterna Ciclope, que estreou no Porsche Cayenne e todo mundo usa, inclusive a Lexus aí aderiu ao conjunto. Ele tem as setas em LED, luz de ré em LED, tudo em LED para esse carro, com a nomenclatura Lexus posicionada aqui de uma maneira mais clean. Notem que esse carro não tem o limpador posicionado aqui, porque ele está escondido lá em cima, embaixo do aerofólio, deixando aqui todo o conceito mais limpo desse carro. Bem interessante isso, com desembaçador e antena ali no estilo tubarão. Uma outra coisa que ele possui também é o retrovisor digital, que a câmera está posicionada ali no vidro, tá? Uma curiosidade para vocês. Bom, como se trata de um carro híbrido, num apelo mais luxuoso e não de performance, ele não tem escapamento aparente, tá? Então é tudo fechado com este detalhe aqui marronzinho. Sensor de estacionamento traseiro, nós temos a câmera de ré ali e a nomenclatura que é bem comprida, RX450H Plus AWD, como eu disse, um motor elétrico na frente e um motor elétrico atrás. Se tudo der certo, eu vou conseguir abrir o porta-malas pelo pé, mas você sabe como que é, né? Isso nunca funciona na prática, mas vamos tentar aqui fazer dar certo, e deu certo. Então, aqui nós temos acesso ao porta-malas que é 100% elétrico desse carro. Bom, ele não vem com step para o nosso mercado, mas a Toyota deixou um aqui de emergência para a gente. Mas notem que cabe coisa pra caramba dentro desse carro. Temos os rebatimentos dos bancos traseiros ali que são bipartidos de forma elétrica, um ponto muito positivo para esse carro. Nós temos ali um detalhezinho do subwoofer do alto-falante, né, do conjunto desse carro aqui também. Tomada 12 volts, certo? E aqui na parte inferior vocês me perguntam, por que que não colocou o step então embaixo do carro? Porque originalmente ele vem aqui com alguns módulos do som, né, um pequeno baúzinho para você colocar o carregador aqui, fazendo com que não caiba um step na parte inferior. E você não consegue colocar nem isso embaixo do carro, porque como você tem as baterias posicionadas no assoalho, o tanque veio para a região do porta-malas. Então tanque, todos os abafadores, escapamento faz com que não caiba um step lá na parte inferior do carro no fim das contas. E aí nós temos que adaptar dessa forma. Particularmente, eu ainda acho interessante você deixar um step aqui do que depender do kit RAM flat, sabe? Então, é um mal necessário, infelizmente. Apertando aqui, a gente fecha o porta-malas, que ele é bem suave aí em todo o seu sistema de funcionamento. E no visual externo, o Lexus me chama muita atenção. Eu acho um carro bonito. Gosto do design da Lexus sobretudo. Mas, como eu falei para vocês, 600 mil reais para uma marca estreante no nosso mercado, vamos dizer assim, ela é relativamente recente, perto de todas as outras premium concorrentes desse carro, eu acho que a Toyota deveria trabalhar com um preço um pouquinho mais agressivo nesse sentido, deixar o carro mais barato para realmente as pessoas se interessarem por eles. Ou, de fato, a Lexus não tem muita vontade de trazer volume, mas deixar o carro exclusivo para quem compra. Então é aqui na parte interna que eu falo para vocês que a Lexus vai além de suas concorrentes. Por quê? Nós temos o console aqui, né, no material das portas, revestido em material macio, esse detalhezinho em suede e o couro posicionado aqui. Vidros elétricos automáticos em todas as portas, temos iluminação ambiente, sistema de som aqui Mark Levinson, que particularmente não conheço, mas não achei tão bom assim. E aqui nós temos uma persiana que ela é normal, tá? Ela não é elétrica, alguns carros são, mas no caso deste não. A maçaneta tem dois dispositivos, você pode apertar para destrancar ou puxar se você quiser, sempre duas vezes nesse sentido. Os bancos são revestidos ali em couro, quero mostrar para vocês ali os bancos revestidos em couro com ajuste elétrico do encosto, tá? Olha isso, nós temos aqui o encosto
com ajuste elétrico. Além disso, você tem o apoio de cabeça com 2 porta-copos, mais um baúzinho também, que é um ponto importante aí que eu quero destacar para vocês, é este apoio de braço do carro. E além disso, nós temos ali as saídas de ar com aquecimento dos bancos e a terceira zona do ar-condicionado também. Então é um carro muito refinado nesse sentido. E o que me impressiona sobretudo é a qualidade do carpete do carro. O carpete é grosso, sabe? Isso aumenta o isolamento acústico do carro, é realmente impressionante a grossura do carpete aqui do Lexus. Além disso, ele tem toda a segurança embarcada. São 6 airbags, então colunas nos bancos, nos frontais, além de freios ABS, controle de tração e estabilidade, o carro é completaço nesse sentido. O forro do teto aqui é um tecido bem suave, assim, texturizado também, com um teto solar. Então, assim, o acabamento interno desse carro é impressionante e vocês vão ver isso agora na dianteira dele também. Já aqui na parte dianteira, o acabamento se repete. Material macio nessa região, aqui esse suede com sistema de som, acabamento em couro nessa região, até a parte inferior é de material macio, tá? Isso impressiona bastante. Detalhe da maçaneta, comandos aqui dos vidros elétricos e aqui o ajuste do retrovisor. Uma outra coisa é que aqui nós temos os bancos, certo? Com ajuste elétrico para motorista e passageiro, além do ajuste de lombar também para esse carro. E sentando aqui, você tem todo aquele acesso conforto, né? Então, quando a gente liga o carro, vocês vão ver isso daqui a pouquinho, né? Quando a gente liga o carro, o volante vai para a posição que você setou e o banco também. Isso é muito bacana. E a posição de dirigir dele é quase de um carro alemão, uma posição um pouco mais baixa, um volante pesadinho, confortável de dirigir, que a gente vai contar daqui a pouquinho para vocês. Então, agora eu vou aqui para a parte interna e contar para vocês aí o que tem e o que não tem dentro desse Lexus. Então aqui na parte interna do Lexus RX, o volante revestido em couro com esses detalhes amadeirado, bem discreto sobretudo, e aqui aquele bronze, como eu disse para vocês, que a gente vê no carro inteiro, tanto por dentro quanto por fora. Apertando aqui na partida por botão, como eu disse, ó, o volante se ajusta e o banco vai para frente também aqui para vocês visualizarem. Temos a apresentação ali em tudo, né, tanto do head-up display quanto do painel de instrumentos e da central multimídia, então vamos por partes. Por aqui nós temos os comandos dele que eu acho meio confuso, porque você não visualiza, ó, por ali, você visualiza o que você está apertando por lá, sabe? E não sei, o velho não vai entender muito bem isso, sabe? E os comandos são híbridos também, então, ó, você tem o comando do piloto automático, mas se eu apertar aqui, eu mudo para o display do head-up display, sabe? Então, assim, às vezes você está achando que está apertando uma coisa e não tá. Então, isso daqui eu não gostei muito. Como eu disse, o volante tem ajuste de altura e profundidade de forma elétrica, ele tem acendimento automático dos faróis, tem o sensor de chuva e o retrovisor crepuscular com a função digital, como eu disse para vocês aqui. Além disso, ele tem os pedal shifts para simular algumas marchas do câmbio CVT, que não serve para nada no fim das contas, tá? Porque ele não simula a marcha. E aqui nós temos a abertura do tanque de combustível e a abertura do porta-malas. Aqui, 3 memórias do banco do motorista e o trip A e trip B fica posicionado aqui. Porém, o consumo você tem que setar pela central multimídia e é um caminho horrível, tá? Horrível, já vou chegar e mostrar isso para vocês. Mas notem o acabamento, ó, macio e bota macio, hein? Então, macio aqui em cima, em couro, com a textura madeira aqui. Ali em cima nós temos o suede com a costura mais clara e a iluminação ambiente indireta ali, tá? Bem bonito isso. Aqui em material macio também, aqui em material macio também, e aqui revestimento em couro, olha só, que bonito com essa costura. Isso daqui é bem legal, porque você consegue abrir dos dois lados, tá? Um conceito bem diferente do Lexus dessa forma. Por aqui nós temos alguns comandos do freio de mão eletrônico, o auto hold, controle de tração e estabilidade, modo cascalho, vamos dizer assim, e aqui você seta se você quer híbrido, ou se você quer ele, na verdade aqui ó, se você quer ele híbrido elétrico, e aqui isso é para você prender a bateria do carro, tá? Então aqui você consegue fazer isso, você aperta o hold aqui e aqui você aperta se você quer que ele fique híbrido. Então um ponto legal aí para esse carro também são esses modos. A manopla do câmbio é o mesmo que a gente tem daqueles modelos anteriores do Prius, tá? Então é essa manopla aí nesse conceito aqui, o Prius tem isso também. Por aqui nós temos 2 porta-copos, e aqui nós temos uma tomada USB, uma tipo C, né, uma USB normal tipo C, carregador sem fio e aqui mais um dockzinho. Empurrando a gente fecha, 2 tomadas USB tipo C, mais um porta-objetos posicionado aqui também desse carro, certo? Então tudo bonitinho aí
para vocês conferirem dele, e as saídas de ar com aqui o Park Assist e o conjunto de câmeras 360, olha só, você tem o conjunto de câmeras 360 graus desse carro, bem interessante o conceito dele, né? Então aí você tem acesso dessa forma. Por aqui nós temos o ar-condicionado digital de 2 zonas, né, com mais uma lá atrás, com esse botão giratório. Desembaçadores, inclusive ó, o retrovisor tem também função de desembaçador, né? Ponto legal. Botão físico de volume, mas o botão não é físico do ar-condicionado. Porém, esse dock aqui fica aparente 100% do tempo. Então você consegue, mesmo assim, ainda ter um acesso relativamente fácil com esse carro, tá? Por aqui, bancos aquecidos e ventilados, que tem uma função interessante. Atrelado aqui, ó, à temperatura, você consegue deixar ele automático. Ou seja, se estiver frio, ele vai ligar o refrigerador. Se estiver quente, ele vai ligar o aquecedor, vamos dizer assim, ou o inverso, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. E aqui nós temos os comandos do ar-condicionado, certo? Traseiro e dianteiro, você ajusta aqui. Bom, apertando em clima, você ajusta mais algumas informações. E apertando aqui nós temos alguns comandos rápidos, como o modo de condução, certo? Head-up display e aquecimento, além das funções silenciosas. Apertando aqui, modos de condução do carro, a gente tem acesso dessa forma, informações do head-up display, e o que você quer setar também com ele é com relação a monitoramento de ponto cego, sensor de estacionamento e uma série de coisas, tá vendo? E além de tudo isso, você tem aqui o Apple CarPlay e o Android Auto sem fio, como eu disse para vocês, né? Então aqui você tem o Apple CarPlay e o Android Auto sem fio, além do GPS nativo, parte de mídia diretamente aqui se você quiser, parte de telefonia, e aqui os modos de condução dele também que você consegue ajustar. E aqui está o ponto curioso, tá? Como que eu vou setar o trip desse carro ali, né, com relação ao consumo? Você tem que vir, se eu não me engano, acho que em navegação ou aqui, fluxo de energia, eu acho que é isso. É tão confuso que nem eu lembro mais, tá? Ah, informações de navegação, é aqui, ó. Aqui eu seto, né, o consumo do carro, tá? Então isso é horrível. Custa ter um botãozinho que você zerar o trip e zerar o conjunto junto, sabe? Nossa, horrível isso, tá? Horrível. Lembrando que ele tem iluminação ambiente e uma série de coisas, tá? Então tudo você ajusta por aqui se você quiser. O modo de condução, fluxo de energia, customização. Inclusive você pode trocar o detalhe do painel, tá? De instrumentos. Eu quero ver se eu mostro isso para vocês. Vamos ver se eu vou achar. Acho que é modo de condução, controle do assento. Cara, é tão confuso esse sistema da Lexus, que eu vou te falar que, por mais que eu tenha decorado, eu já esqueci, tá? Tudo o que ele faz. Eu já nem lembro mais tudo onde fica as informações deste painel de instrumentos. Aqui, ó, medidores. Aqui, ó, nós temos o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3, que é um conceito mais minimalista, tá vendo? Então você tem acesso aí a este cluster. E aí você pode trocar ali, né, se você quer ele no modo mais híbrido, se você quer o tacômetro, se você quer deixar ele automático de acordo com o modo de condução, sabe? Exibir luz de freio, isso daqui, ó, se eu piso no freio, ó, ele aparece embaixo, tá vendo? Isso eu achei legal, sabe? Isso eu achei bem interessante. Aqui você altera a apresentação do painel, ó, o que tem embaixo de informação para vocês visualizarem, tá? Então é muito maluco, você consegue realmente customizar muita coisa, mas como eu disse, sabe, eu achei bem confuso em alguns aspectos. Por aqui nós temos iluminação em LED e tal, então nós temos a luz de LED posicionada aqui, dessa forma, e nós temos o teto solar desse carro, ó. Olha aí, ó, nós temos a abertura do teto solar, que é panorâmico aqui no caso do Lexus, tá? Então é coisa pra caramba que esse carro possui. Olha isso, quanta coisa tem neste Lexus RX 450H Plus. O nome comprido para esse carro, hein? Bom, agora vamos dar uma volta e eu vou contar para vocês aí como é dirigir esse carro. Então se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative as notificações e bora dar uma volta para vocês verem aí como que é a experiência ao dirigir deste Lexus RX 450H Plus. Bom, pessoal, então vamos contar aí como é dirigir aqui o Lexus, né, o RX 450H. Como vocês viram durante o detalhes, é um carro com motor aspirado mais os elétricos. Então, na parte que você tem ali as baterias, baixas rotações, vamos dizer assim, né, baixas velocidades no fim das contas, você tem um bom carro com uma boa resposta.
tanto em retomada, nessas acelerações, né? Você tem realmente um carro ali bem versátil nesse sentido. Mas quando você está sem as baterias, se você já está na rodovia, por exemplo, você percebe que você tem aquele impulso no momento de uma ultrapassagem, mas que essa velocidade, assim, esse crescimento de velocidade não se sustenta, sabe? O carro ele fica fraco. Então, assim, ele vai bem ali até o seu 140, depois disso o carro já desaparece. Lógico, já estamos falando de uma velocidade já elevada, considerável. Mas só para vocês entenderem que se vocês pegarem um carro turbo, gasolina, por exemplo, o carro sempre vai continuar crescendo velocidade. Mas aqui não, porque o motor elétrico some cedo, o motor a combustão é pensado mais para consumo do que para performance. Então, no fim das contas, você não tem um carro potente 100% do tempo, sabe? Depois de uma determinada aceleração, essa velocidade, né, esse desempenho acaba sumindo um pouco, né? E isso atrapalha nessa performance. Com relação à economia de combustível, à autonomia elétrica, né, essas coisas com relação aí ao Lexus, ele cumpre muito bem seus 55 km de autonomia, tá? Isso já considerando até estrada, então na cidade você consegue fazer uma autonomia até mais interessante nesse sentido. E você consegue aí fazer entre um tanque e uma carga de bateria praticamente 600 km, considerando que o tanque é pequeno. Então você consegue rodar bastante, porque o consumo rodoviário dele é de 14 km por litro, por um híbrido plug-in com 20 kW de bateria é um bom consumo. E na estrada e na cidade, aliás, você consegue fazer aí seus 16 km por litro, o que é um consumo bem interessante. Se você julgar que um Corolla Cross vai fazer 18 e é um carro com a metade do peso desse daqui praticamente, o Lexus tem uma boa eficiência. A Toyota sabe fazer muito bem híbridos, tanto plug-in quanto os heavies tradicionais. A dirigibilidade do carro também é outro ponto extremamente positivo, tá? O Lexus tem assim um handling de direção excelente. É um carro com uma direção mais direta, uma resposta boa. Lembrando que ele tem ajuste de suspensão, né, adaptativa, então no Comfort ali, no modo normal, você tem um carro mais macio. Mesmo assim é um carrinho um pouquinho firme, porque é suspensão por mola e rodas grandes de 21 polegadas. Mas no uso já na função Sport, o carro fica mais firme, mais assentado e vai bem. É um carro de tração integral, então cumpre bem as curvas, é um carro mais assentado, mas às vezes um pouquinho mais firme do que poderia ser, né, já que tem a suspensão adaptativa nesse sentido. Isolamento acústico também é outro ponto desse carro, tá? Ele é bem quietinho, ele é bem realmente silencioso, então você consegue rodar, assim, principalmente no uso urbano, praticamente sem ruído, sabe? Agora que eu entrei na rodovia, eu vou comentar isso, né? Você tem a opção de travar as baterias. Ou seja, agora a autonomia do carro não vai ser tão eficiente assim no modo elétrico. É mais fácil você manter essa carga para você ter potência o suficiente para você fazer ultrapassagens e uma série de coisas. Então você prende a carga e vai brincando com isso, né? Trecho rodoviário, usa o híbrido, trecho urbano você usa o elétrico, e dessa forma você consegue estender bem a autonomia do Lexus. E uma outra coisa interessante, quando você está nesse modo, você depende menos do motor a combustão. Ou seja, eu estou mantendo aqui 90 km por hora, por exemplo, e eu estou a 1000 rotações. Ou seja, ele está trabalhando em uma rotação baixa, mas com carga o suficiente para eu poder trabalhar com ele, sabe? Então é muito eficiente você prender as baterias e usar ele no modo híbrido convencional, porque às vezes você vai deixar acabar a bateria para usar o modo híbrido e aí você vai ter um carro talvez até mais gastão. Então nesse sentido, talvez seja interessante aí o consumo do Lexus, né, dessa forma. Bom, comentei da suspensão, comentei do handling, né, que é muito bom, o isolamento acústico do carro é excelente, sobretudo também, eu fiquei impressionado, mas a questão é uma marca muito boa, um acabamento excepcional, mas que o brasileiro ainda não está muito, assim, ambientado com a Lexus, né? A Lexus é uma marca jovem para o nosso mercado, que custa caro, sobretudo, e você tem as marcas tradicionais por preços mais acessíveis, né? Você tem aí um Q5 ou um Q7, dependendo do ano que você consegue aí, você tem o X3,
sabe, você tem os GLE, que são carros excelentes de marcas já conhecidas e uma marca que dá um status, vamos dizer assim, né, para quem compra, interessante, fazendo com que a Lexus seja aquela opção low profile, vamos dizer assim, desse segmento premium. É um carro excepcional, um carro muito bom, ele é perfeito em tudo, mas ele ainda é esquecido por boa parte dos clientes, porque a Lexus é uma divisão de luxo da Toyota, e isso às vezes naquela conversa de bar, né, se é que um cliente de 600 mil reais vai num boteco, mas ele vai chegar lá e vai falar, o que você comprou? Eu comprei um Lexus. O que é o Lexus? O Lexus é uma marca de luxo da Toyota. Aí vai então é um Toyota o carro, sabe? E então isso às vezes ainda pode pegar muito para o brasileiro que se preocupa com aquele status de falar, não, eu comprei um BMW X3. BMW sempre foi uma marca muito famosa e uma marca extremamente reconhecida por diversas condições. A Lexus também é assim, mas para o brasileiro não. Prova é que nos Estados Unidos a Lexus deita e rola, vendendo às vezes até mais que BMW, dependendo do concorrente ali direto. Mas no Brasil ainda tem esse problema de achar que a Lexus não é uma marca tão relevante quanto de fato ela é. A Lexus é um excelente produto, a marca traz pouco por várias situações, então deixa cada vez mais um produto exclusivo e que vai levar tempo para o brasileiro entender que isso daqui é um excelente produto, tal qual as marcas premiums tradicionais que nós temos aqui, né, à disposição do mercado brasileiro. Mas eu acho que é isso, pessoal, contando para vocês aí basicamente o que é um produto excelente, mas que para quem gosta de performance falta um dedinho. Talvez o RX 500H resolva essa situação de potência. Lá você vai ter um carro heavy, realmente potente, né, com um motor turbo. Aqui ainda é um carro, né, ó, aspirado, tá vendo? Ó? Eu vou passar ele, ó. Notem como a gente sofre um pouquinho, ó, e como o CVT, ó, né, dá essa impressão de que o carro grita mais e anda menos no fim das contas. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Entendido aí qual é a da Lexus, que é realmente uma marca muito boa, mas falta um pouco, acho que, de carinho de ambos os lados, tanto do pessoal que quer vender a Lexus, quanto das pessoas que estão considerando comprar aí um carro premium e quer apostar em uma coisa diferente. Certo? Então se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative as notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.